Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, o Evangelho de Mateus, capítulo 22. Evangelho de Mateus, capítulo 22. Nós vamos meditar nesta noite, nessa parábola chamada a parábola das bodas. O que significa a palavra parábola? É um composto, uma palavra composta no grego que significa algo que está ao lado. O sentido é o seguinte: quando eu quero ensinar uma verdade, eu conto uma história. E essa história ensina essa verdade que eu quero passar para vocês. E Jesus contou parábolas. Nós temos aqui no Novo Testamento cerca de 39 parábolas de Jesus. A maioria delas está em Mateus e em Lucas. Nós não temos parábolas em João, nós temos metáforas em João. E Marcos tem apenas 6 parábolas. E essa parábola é muito interessante, porque essa parábola vai nos falar de felicidade. E felicidade é estar no reino de Deus. Felicidade é ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Isso é ser feliz. Vamos ler o que diz o texto. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Felicidade do jeito de Deus ou do nosso jeito? Você quer ser salvo do seu jeito ou do jeito de Deus? Você quer ser crente do seu jeito ou do jeito de Deus? Esse texto é uma parábola que nos ensina sobre a festa da salvação. E a primeira
verdade que eu quero mostrar para vocês nesse texto é que o texto começa dizendo assim: de novo entrou Jesus a falar por parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Ele está dizendo assim: o reino de Deus é uma festa. É uma festa cujo rei é o Pai e o seu filho é Jesus. E ele então prepara um banquete, o banquete da salvação. O banquete da salvação. Se você observar bem, eu convidaria você para ler lá Isaías capítulo 55, só para explicar para você. Isaías capítulo 55, quando o profeta usa a salvação como se fosse um alimento, um banquete que está sendo oferecido. Lê comigo, por favor, Isaías capítulo 55, versos de 1 a 3. Vamos ler juntos? Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim e ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. O profeta está dizendo que a salvação é o atendimento das nossas necessidades mais prementes. A necessidade de beber e a necessidade de comer. Mas ele não está falando aqui fisicamente, ele está falando espiritualmente. Por isso que Jesus Cristo é o pão de Deus que desceu do céu. Por isso que Jesus é a água viva. E Jesus diz para aquela mulher: se eu lhe der a água que eu lhe der, você jamais terá sede. Aquele que come, aquele que recebe Jesus como alimento da sua alma, também jamais terá fome. Então, Jesus está comparando aqui, mostrando que o seu reino é como se fosse um grande banquete. Um grande banquete. Mas a partir do versículo 3, nós temos aí aquilo que nós podemos chamar de o primeiro convite. O primeiro convite está no versículo 3. O que é que diz? Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Presta atenção que os servos aqui são os judeus na época, os profetas judaicos, os homens de Deus da época, os atalaias de Israel, os profetas de Israel. E hoje somos nós, a igreja. E nós saímos convidando as pessoas para virem satisfazer as suas necessidades espirituais em Cristo Jesus. Veja que lá a última mensagem, versículo 14, que diz: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Nós somos responsáveis por chamar. Muitos são chamados. Isso aqui, departamento de vendas, tirar pedido. Aceita Jesus, meu filho? Aceita Jesus? Aceita Jesus? Departamento de cadastro lá no céu. Poucos são os escolhidos. Poucos são os escolhidos. A gente convida, a gente chama, mas quem escolhe é Deus. É Deus. Se você tem alguma reclamação, Procon Celestial. Aqui não tem, nós somos apenas
enviados, somos servos, estamos convidando as pessoas para vir cear com o Cordeiro, para vir participar das bodas do Cordeiro. E a figura aqui, bodas, é casamento. E Jesus, ele é o noivo, e a igreja é a sua esposa. Ele está dizendo, venha participar da igreja, venha fazer parte do reino de Deus. Mas, meus amados irmãos, as pessoas, elas não querem vir. Não querem vir. É muito interessante, porque às vezes na igreja alguns crentes, mas Senhor, por que é que Deus escolhe uns e não escolhe outros? E eu pergunto, se Deus não escolhesse, você viria? Veja que aqui o texto está bastante claro, está dizendo assim, não quiseram vir. É uma questão de vontade. A mesma expressão que Jesus usa para os fariseus, dizendo, vocês não querem vir a mim para terdes vida. Vocês estão mortos, mas vocês não querem ter vida. Vocês estão com fome, mas não querem o alimento espiritual. Mas, meus amados irmãos, veja aí a paciência do rei. Versículo 4, segundo convite. Segundo convite. Vamos ler juntos aí? 4 e 5. Enviou ainda outros servos com esta ordem. Dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Preste atenção nesse segundo convite. Deus, na sua paciência e na sua longanimidade, insiste no convite. E ele acrescenta alguns detalhes. Se você observou na leitura, dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete. Está tudo pronto. Você não precisa fazer absolutamente nada. A salvação é de graça. Não fique gastando as suas energias, as suas forças, o seu dinheiro naquilo que não vai satisfazer a necessidade do seu coração. Você não vai encontrar satisfação de alma, você não vai encontrar felicidade. Eu já preparei tudo. E quando a gente estuda o texto, geralmente as cidades eram pequenas e os servos iam anunciando. E a mensagem é mais ou menos o seguinte, está tudo pronto, eu já esquentei, já está na mesa. É só vir. É só vir. E veja que ele diz assim, os meus bois e cevados já foram abatidos. Tudo está pronto. Esse boi cevado aqui é o melhor. Veja que Jesus coloca isso lá em Isaías, se vocês se arrependerem, vocês comerão melhor dessa terra. O problema, meus amados irmãos, é que o fato da salvação ser pela graça, o fato da salvação já estar pronta, isso mexe com o orgulho do homem, porque o homem quer fazer alguma coisa para ser salvo. Ele acha que ele pode construir a sua felicidade, ele acha que ele pode promover a sua salvação pessoal com as suas próprias forças. Mas a reação aqui, veja no texto, eles, porém, o que? Não se importaram. Versículo 3, não quiseram vir. Agora o que eles fizeram? Não se importaram. Cada um foi para o seu campo e outro para o seu negócio. Vou trabalhar, vou cuidar da minha vida, porque esse negócio de ser crente não é comigo. Esse negócio de vida espiritual, não estou preocupado com isso. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero cuidar da minha vida, isso é mais importante que tudo. Eu não tenho tempo para ser crente, eu não tenho tempo para ficar preocupado com essa questão de vida eterna, de salvação. Eu vou cuidar dos meus negócios. Mas teve um grupo desses que desprezaram
que eles agarraram os servos, os maltrataram e mataram. E aqui Jesus está dando uma mensagem específica para o seu auditório, que são os judeus, que mataram os profetas, que perseguiram os profetas. Eu não sei se você se lembra, mesmo depois do Pentecostes, dos 7 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, Jesus disse claramente, primeiro em Jerusalém, depois Judéia e Samaria e até os confins da terra. E o evangelho começou a ser pregado em Jerusalém. Paulo, quando começou a pregar, antes de pregar para os gentios, ele ia nas sinagogas. É tão interessante, mas a igreja, ela é perseguida pelos judeus. A igreja não começou a ser perseguida pelos romanos, a igreja foi perseguida pelos judeus. Os judeus mataram a Cristo. E os judeus também mataram os servos de Deus, apedrejaram a Estevão. E quantos cristãos perderam a sua vida pregando o evangelho para os judeus e eles não se arrependeram? Mas veja o que aconteceu. Veja o que aconteceu no versículo 7. Lê comigo aí, por favor. O que diz o versículo 7? O rei ficou irado e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou o quê? A cidade. Isso aconteceu no ano 70. Vocês conhecem um pouco da história. Flávio José coloca muito bem. Quando o exército romano entrou em Jerusalém, destruiu Jerusalém, tocou fogo em Jerusalém. Isso que está colocado nessa parábola aqui se cumpriu. Se cumpriu. E eu quero chamar a sua atenção porque Deus chama você, Deus insiste com você, Deus dá uma primeira oportunidade, Deus dá uma segunda chance. Você tem ouvido o evangelho muitas e muitas vezes, mas você não se converte. Você não entra no reino. Você não vai cear com o Senhor. Mas aí, meus amados irmãos, vem o terceiro convite, que já não é mais um convite, é quase uma determinação real. Ele diz no versículo 8, então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram o quê? Dignos. Preste atenção. Você que rejeita, nós que durante um tempo da nossa vida rejeitamos o evangelho, rejeitamos a graça de Deus, rejeitamos a salvação, nós não somos dignos de receber a salvação. Por isso que Jesus vai nos instruir lá, dizendo que a gente não deve lançar pérolas aos porcos. Aqueles que desprezam, aqueles que menosprezam, aqueles que blasfemam contra o evangelho, eles são indignos de ouvir o evangelho, de receber o evangelho, de ter o evangelho. Mas veja, que a partir do versículo 9 vem a grande comissão. Versículo 9. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos o quê? Encontrados. Não tem mais ninguém na cidade. Todo mundo foi, nós vamos agora pegar todo mundo. Sabe o que isso significa? Significa que o evangelho agora não é mais para os judeus. O evangelho é para todo mundo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide fazer discípulo de todas as nações. Todas as nações. E aí o que acontece, meus amados irmãos? Os servos vão, diz aí no versículo 10, saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Essa sala do banquete aí é a igreja, né? Todo mundo ali. E é muito interessante você observar que agora ele prega o evangelho e a casa o quê? Se enche. Se enche. Mas aí vem um problema. Desses que estão na casa, desses que encheram a casa, quais são os verdadeiros crentes? Só para você entender o que diz a parábola, eu queria que você
olhasse detalhadamente comigo, versículo 11. Quero que você leia comigo o 11 e o 12. Vamos ler juntos? Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele o quê? Emudeceu. Irmãos, qual é o grande problema do reino de Deus? Qual é o grande problema da igreja? É que Deus, Ele semeou o trigo, mas o inimigo veio e semeou o quê? O joio. E ambos o quê? Crescem juntos. E são muito parecidos. E aqui nós vamos aprender 3 lições práticas que eu quero colocar para você aqui. A primeira delas é que somente Deus conhece os verdadeiros crentes. Só Deus. E é tão interessante que Deus aqui, na figura do rei, ele vai dar uma olhada. E ele o quê? Nota ali um homem que não trazia o quê? A veste nupcial. Porque para entrar nessa festa, o rei dava para cada convidado uma veste o quê? Nupcial. O cara não podia entrar de qualquer jeito. Tinha que receber a veste nupcial. E aí eu quero que você entenda. Vamos lá para Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Para você entender o que o rei está fazendo aqui. João 10, 14. João 10, 14. O que diz? Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Veja lá, no capítulo 10 ainda, versos 26 a 28. Vamos ler juntos. Mas vós não credes, porque não sois. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas o quê? Me seguem. Lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 1, diz que Jesus Cristo, ele anda dentro da igreja. Ele anda entre a igreja. Ele conhece cada igreja local, cada comunidade local. Ele conhece cada crente. Ele sabe quem é dele. E você vê lá na parábola, que ele não chama de meu filho, ele chama o quê? Amigo. Amigo chama, filho, o que você está aí? O que você está fazendo aí? Ele chama de amigo. Veja, a segunda lição que a gente tira desse pedacinho aqui, é que Deus é quem determina a forma de ser sal. A forma de ser sal. E aqui a gente vai perguntar, eu queria perguntar para você usar a sua imaginação, o que significa essa veste nupcial que o rei dá para a gente entrar na festa e fazer parte do banquete celestial? Hein? A salvação não, a salvação é o banquete. Mas a roupa para você ter um acesso. Ninguém entra sem a veste. Hein? Conversão? E o que compõe a salvação? Fé e arrependimento. Esse cara estava aqui na festa, como muitos estão na igreja, sentados nos bancos, mas ele não quer participar da festa como Deus quer. Ele quer, não, eu tenho que ir assim mesmo. Deus tem que me aceitar do jeito que eu sou, não é assim. Eu sou crente do jeito que eu sou. Isso aqui expressa uma soberba, porque todo mundo estava vestindo, só ele.
E o que acontece aqui, meus amados irmãos? O sujeito pode ser convidado, ele pode entrar, ele pode ser batizado, ele pode ser dizimista, ele pode cantar no coral, ele pode ser presbítero, diácono, até pastor, e não se arrepender. E aqui, meu amado, eu queria que você entendesse, e eu falei isso aqui ontem à noite, nós queremos ser salvos com a nossa justiça própria, achando que nós merecemos. Aquele cara achava que ele poderia entrar naquele banquete do jeito que ele queria. Eu não sei se ele era alguma coisa importante na vida, porque tem gente que chega, é importante aí fora e quer achar que é importante diante de Deus. E todas as importâncias que a gente tem fora da igreja não vale absolutamente nada quando a gente chega na presença de Deus. Cai tudo, todos os nossos diplomas, toda a nossa sabedoria, tudo aquilo que a gente acha que é riqueza, tudo cai diante de Deus. E aqui, eu quero chamar a sua atenção, porque o que Deus está nos ensinando aqui, é que sem a veste da justiça de Cristo, sem a veste do arrependimento, sem a veste da conversão, você não pode entrar no reino de Deus. Vamos pegar 2 textos apenas, só para eu mostrar para vocês. Isaías, capítulo 61, versículo 10. Isaías, capítulo 61, versículo 10. Veja que coisa linda esse versículo. Vamos ler juntos? Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com manto de justiça, como o noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. Veja que a salvação aqui produz adoração, produz louvor, produz alegria, pelo fato de nós sermos cobertos com veste de salvação e com manto de justiça, a justiça de Cristo. Romanos, capítulo 10, de 1 a 3, texto que eu li ontem, vou repetir para você. Romanos, capítulo 10. Todo mundo aqui tem uma pessoa que gostaria muito que se convertesse. Tem ou não tem? Um amigo seu, um parente seu, um colega de trabalho. Você diz, rapaz, é uma pena esse cara ir para o inferno. O cara é tão bom. Não é? Tão bom esse rapaz. E se for da família, você fica, o que eu vou fazer no céu se eu não encontrar lá meu marido, meu filho, meu tio, meu avô? A gente tem essas coisas, não tem? Mas veja o que diz o texto. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus, a favor deles, são para que eles sejam o quê? Salvos. A minha vontade, a minha oração, o meu desejo é que eles sejam salvos. Se eu pudesse, eu arrumava uma foice, abria a cabeça do sujeito e botava o evangelho lá dentro. E a gente fica às vezes, meu marido veio para a igreja, meu filho veio para a igreja, torcendo, né? É hoje. E o desgramado sai do mesmo jeitinho. Aí você leva um DVD, um CD, para ver se o cara se converte. Aí no outro dia você vê o negócio está lá, o cara nem ouviu. Mas veja o que diz o texto. Versículo 2, porque lhes dou testemunho de que os judeus, eles têm zelo por Deus, porém não com... Agora, versículo 3, lê comigo e grifa aí, o que diz? Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Presta atenção, eu vou para a festa, mas eu vou com esse vestido aqui, vou entrar, sentar e vou comer, e eu quero ver quem me põe para fora. O dono. Não é o pastor que vai botar você para fora, que o pastor, eu dou graças a Deus se eu entrar. Eu quero a roupa, mesmo que esteja suja, rasgada, eu vou com a roupa real,
Nem que seja para ir para a favela do céu, não quero nem saber. Veja que o texto está dizendo que você não pode entrar no céu com a sua própria justiça. Não, eu mereço. Justiça própria, obras próprias. Tem que ser do jeito de Deus. Do jeito de Deus. Você não gosta de ouvir isso, muita gente não gosta. Mas veja o que diz aí o texto de Mateus. O rei manda fazer o quê? 13, ele ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dente. Veja que os servos chamaram quantos aqui? Muitos. Primeiro convite, segundo convite, terceiro convite. Veja quanto tempo a igreja está pregando o evangelho, chamando as pessoas, pregando o evangelho. Mas as pessoas, elas não querem o evangelho de Deus do jeito de Deus, elas querem o evangelho do seu jeito. Querem ser salvas do seu jeito, querem servir a Deus do seu jeito. E olha, toma cuidado. Toma cuidado, porque esse Deus que é graça, que é misericórdia, que é paciência, que chama uma vez, que chama duas vezes. Nós estamos no ano aceitável do Senhor. Mas depois do ano aceitável do Senhor, haverá o dia do juízo, o dia do Senhor. É como aquelas noivas que está lá na parábola de Mateus capítulo 20, que não estava com o combustível na lanterna, e quando o noivo entra e fecha a porta, elas querem entrar e dizem: agora não tem mais jeito. Agora não tem mais jeito. Então, se você quer ser feliz, se você está retardando a sua conversão, a sua entrega, se você está achando que Deus vai lhe dar uma outra oportunidade, mais uma oportunidade, se você acha que você está muito novo para esse negócio de crente, pastor, deixa eu viver, mas como eu me aposentar, eu venho aqui, nós vamos virar crente. Deus está chamando você. E Deus, Ele faz um trabalho de condução. Olha para a sua vida. E veja o que Deus tem feito na sua vida. O quanto Deus tem abençoado a sua vida. Sem merecer. E Deus tem chamado você, tem falado com você, tem mandado recado para você, bilhete para você, e-mail para você, WhatsApp para você, e se não aceita. Não aceita. A decisão é sua. O rei está convidando você nessa noite para entregar a sua vida para ele. Amém? Vamos seguir. Vamos ficar de pé. Vamos cantar um hino que fala justamente das estradas que nós já andamos até encontrar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Teremos a oportunidade também de consagrar a Deus os dízimos e as ofertas. Graças a Deus, de 4 em 4 anos tem bissexto, né? Hoje é 29, não é isso? Um dia a mais para trabalhar e para recolher a oferta, porque as contas estão aí para pagar. Tá certo? Então dê a sua oferta, seu dízimo, entregue. O meu já está descontado já no Olerite. Dízimo, oferta missionária. Também se cair na conta é o buraco dentro do universo. Então é melhor descontar logo o primeiro ponto. Tá certo? Vamos cantar, vamos louvar a Deus. E eu vou fazer uma pergunta para você. Hoje à noite, você não quer tomar decisão de entregar a sua vida para Jesus? Dizer assim: Jesus, eu quero que o Senhor venha reinar em mim. Eu quero entrar nessa noite no reino de Deus. Pensa aí durante o cântico. Eu pensei na minha
seus olhos aí, vamos falar com Deus. E Deus nos deu a graça, o privilégio nesta noite de pregar a palavra dele, o Evangelho. Isso é uma honra tão grande. A Bíblia diz que formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Se você veio aqui, o Espírito Santo trouxe você, ou você que estava nos acompanhando pela internet, você tem resistido, você tem endurecido seu coração. Mas hoje é noite de salvação. Traga sua vida para Jesus nessa noite. Não existe aqui nenhum tipo de truque psicológico, de lavagem cerebral. É Deus falando na sua razão, no seu coração, e você dizendo: pastor, eu quero render minha vida para Jesus. Eu quero entrar no reino de Deus. Eu quero saciar a minha fome, a minha sede de salvação, de felicidade. Eu quero render minha vida para Jesus nessa noite. Tem alguém aqui que quer tomar essa decisão? Levanta a mão para a gente orar por você, entregando sua vida hoje à noite. Tem alguém que quer tomar essa decisão? Veio aqui, sente essa necessidade. Senhor Deus, olha para esses corações que estão aqui, mãos levantadas, para que o Senhor segure a nossa mão nessa noite, nos tire das trevas e nos coloque na Tua presença, nos tire do monturo e nos faz assentar à Tua mesa, como filhos do Rei, como pessoas transformadas e regeneradas. Deus, nos dê a graça de morrer pregando esse Evangelho, vivendo esse Evangelho, e que o Senhor nos ajude a não envergonhar esse Evangelho, Senhor, mas vivê-lo até o fim dos nossos dias, Pai. Leva-nos em paz agora para casa, proteja-nos de assaltos, de batidas, de sequestros, de qualquer tipo de coisa ruim, Senhor, e que ao chegar em casa tudo esteja guardado pelo Senhor, que nós possamos ter uma noite de sono reparador e a bênção de um restante de semana na Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, o conforto, a consolação, a alegria do Espírito Santo, a felicidade do Espírito Santo, esteja sobre cada um aqui, sobre cada casa, sobre a casa de Deus espalhada pelo mundo, hoje e sempre.